Análise agora com John Wolfe e também à distância Luís Gomes. Boa noite aos dois e bem-vindos. John Wolfe, começo por si. Em menos de 24 horas, Donald Trump mudou a sua opinião. Ontem falava aqui em 20% de portagens de taxas naquilo que seria o Estreito de Hormuz. E fala agora em investimentos como troca. Que investimentos é que estamos aqui a falar? Boa noite. Ainda não percebemos bem como é que essa alquimia de transformação ocorreu ou vai ocorrer. Sabemos que há aqui uma contradição, digamos, formal e conceptual, que tem a ver com aquilo que Marco Rubio havia afirmado, que nenhum Estado poderia ter a soberania sobre o Estreito de Hormuz. O próprio Donald Trump também. E o próprio Donald Trump. Portanto, acabam por encontramos esta incongruência interna. Mas há outra dimensão também que tem a ver com o custo que iria implicar, para as pessoas terem noção, um petroleiro gigante iria pagar, em termos de taxas, perto de 27 milhões de dólares, ou seja, 25 milhões de euros apenas para cumprir essa obrigação fiscal, chamemos assim, sem contar com os custos decorrentes dos prémios de seguros publicados pela Hapag-Lloyd, que também iriam rondar nos 6, 7 milhões. Portanto, é uma situação que não nos deve surpreender. Nós já estamos habituados a esta diplomacia incoerente, coerciva, mas ao mesmo tempo inconsistente. Portanto, é algo que também deve ser tido em conta, que também a própria Comissão Marítima Conjunta, isso é outro organismo que inclui o Iémen, inclui os Houthis, inclui a Arábia Saudita e a ONU, também afirmaram que a passagem em Hormuz é livre. Portanto, não é apenas uma decisão a duas vozes entre o Irão ou os Estados Unidos, ou o Irão e os Estados Unidos. Há outros atores que estão a ser envolvidos. Já temos mais beligerantes, de uma forma direta ou indireta envolvidos. Temos a Arábia Saudita, que também deve ser referido. Temos o Iémen, devemos incluir neste rol de incidentes o ataque que aconteceu da parte, não sabemos bem se foi perpetrado pelas Forças Armadas do Iémen contra o seu próprio aeroporto, em virtude da chegada de um avião iraniano, supostamente com equipamento, mas tudo isto vai engrossar ainda mais o enredo e tornar ainda mais difícil a nossa análise. E Luís Gomes, ainda sabe-se pouco acerca destes investimentos, mas o que é que têm a ganhar de facto os países do Golfo? Muito boa noite, Bruna. Muito boa noite, John Wolfe também. Eu acho que, em primeiro lugar, a grande notícia não é efetivamente que a guerra continua, é que eu acho que a guerra está a mudar de natureza. Não envolve apenas este conflito entre os Estados Unidos e o Irão. Neste momento está a redesenhar todo o equilíbrio em todo o Médio Oriente. Depois gostava de falar também sobre a intervenção da Índia hoje. Mas relativamente a esta matéria, eu acho que ninguém percebe aquilo que Donald Trump quer dizer com as taxas dos 20%. Eu acho que é mais uma areia para os olhos, para tornar tudo isto mais confuso, que é o que realmente pretende. Eu acho que Donald Trump pretende que isto fique confuso, porque eu não sei se efetivamente ele tem vantagem, se ele pretende acabar com a guerra no Estreito de Hormuz, porque aquilo que está em causa, e quero aqui muitas vezes sublinhar, é o controle energético global. Agora, prescindiu dos 20%, que é uma contradição à própria natureza do acordo, à própria natureza deste conflito. Aliás, ele supostamente está a retaliar o Irão, porque o Irão estava a impedir que livremente os barcos pudessem navegar ao largo do Estreito de Hormuz. Portanto, cobrar agora 20% era uma matéria que ele próprio criticou o Irão há poucas semanas atrás. Eu acho que Donald Trump, neste momento, também é preciso nós termos a consciência de que temos do outro lado o Irão, que é um regime que não é nenhuma ditadura, que é um regime, eu costumo e quero muito enfatizar isso, por vezes esquecemos de tudo isto, é um regime que oprime as pessoas, que viola direitos, liberdades e garantias, e a verdade também é que foi o próprio Irão a violar o acordo que se celebrou há 3 semanas
este acordo, todos nós aqui e noutros fóruns sabíamos que era débil e que era uma farsa, que jamais haveria condições políticas, militares e estratégicas para se poder cumprir. E John Wolf, enquanto as coisas se desviam para a questão do Estreito de Hormuz, o Irão prossegue a sua estratégia mais funda, ou nuclear? Aliás, eu penso que sim, ou seja, não desistiu desse desígnio, é um bocadinho um valor fundamental, um core value que garante a sua subsistência, a sua continuidade, manter um pouco esse mito também vivo, porque também não sabemos, e há esse problema da continuidade da própria Agência Internacional de Energia Atómica, conseguir fazer a determinação exata em que estado de desenvolvimento se encontra. E, aliás, os Estados Unidos já falaram ainda ontem sobre a possibilidade de impactarem um quarto site nuclear chamado Pickaxe Mountain, portanto, traduzido para português seria o Monte da Picareta ou a base militar de Parchin. Portanto, mantém também os Estados Unidos esta reserva de argumento profundo, que é, no fundo, a linha argumentativa repetida, vezes em que nós não queremos, não vamos deixar o Irão ser uma potência nuclear, da mesma forma que o Israel diz isto. Portanto, temos aqui várias nuances que acabam por reforçar de um lado e de outro os argumentos. Acho que há aqui algo que também se reporta ao que diz o professor Luís Gomes, muito interessante, sobre os direitos humanos e os direitos fundamentais, a democracia, o respeito por a dignidade do ser humano e dos indivíduos, dos cidadãos no Irão. O memorando de entendimento, se fosse realmente equilibrado, deveria ter introduzido, ou poderia ter introduzido, essa cláusula, ou esse ponto. Portanto, não foi introduzido nessa balança comercial, deve haver de condições, de oportunidades, de concessões, de exigências, nada foi referido em relação aos direitos humanos. Algo que já foi também esquecido, e se pensamos bem numa lógica global, quando se fala de negociações com a China, já nos esquecemos. Nem me recordo quando é que foi a última vez que, no âmbito negocial, mesmo na última visita que o Trump fez à China, não houve nenhuma menção, nem que fosse para a montra, para enfeitar a montra, a direitos humanos. E Luís Gomes, queria falar aqui da questão da Índia. Como é que se envolve neste conflito no Médio Oriente? Eu acho que é um novo facto. Eu atrevo-me até a dizer que é o facto do dia a China ter entrado neste conflito com palavras duras contra os ataques, até que provocaram a morte de um marinheiro indiano. Isto significa também o isolamento internacional do Irão, ter aumentado o isolamento internacional do Irão, até porque a China sempre foi muito prudente relativamente a este conflito, nunca teceu grandes comentários, e até se referia que a Índia era um cliente privilegiado para o petróleo do Irão. Portanto, hoje esse elo quebrou-se definitivamente, e é importante termos a noção clara que cerca de 16% dos marítimos da Marinha Mercante Mundial são indianos. Portanto, é a própria população da Índia que também está em causa, e, portanto, não só as condições económicas que estão cada vez mais frágeis à Índia, que precisa de petróleo e está a comprar um petróleo cada vez mais caro, como também está em causa, digamos, a segurança regional desta área e, na verdade, eu acho que contribuiu claramente para o isolamento do Irão. No fundo, é importante termos a consciência clara e, para terminar, que o que está hoje em causa não é só o controle do Estreito de Hormuz, é também quem vai definir o equilíbrio estratégico nesta região do globo, no Médio Oriente. Queria ainda ouvir-vos sobre o Dia da Bastilha, em França, que decorreu hoje, 14 de julho, esta terça-feira. Por que é que decidiu a França colocar a Ucrânia no centro das comemorações deste dia tão especial? Não sei exatamente precisar esse facto ou explicar a razão, mas há uma coisa interessante que devemos também relevar. A Bastilha não caiu pela força da multidão. Tem a ver com a alteração de um regime político.
Sabemos que houve um escalabro em 1789, a Bastilha, não tanto por questões ideológicas, embora os direitos políticos tivessem ganho um relevo, tenham sido avançados, a Carta dos Direitos do Cidadão do Homem, por aí fora, mas o que acabou por determinar foi o colapso financeiro. E o que nós estamos a assistir em termos de comparação improvável ou exigente em relação ao que está acontecendo no Médio Oriente e no Irão e nos Estados Unidos, e o que se pode reportar à Bastilha e ao 17 de julho, ao 14 de julho de 1789, tem a ver com a ideia de mudança de regime, por um lado, e por outro lado também o colapso económico e financeiro expectável do Irão, da parte dos Estados Unidos, e portanto essa é uma questão que deve ser relevada. Houve há um autor que é o Piketty, Thomas Piketty, que fala sobre como a revolução muda os direitos políticos, mas que não teve um efeito surpreendente na alteração da desigualdade económica. No fundo, nós podemos argumentar que estamos aqui a assistir a uma tentativa de alteração da dinâmica, e tal como disse o professor Luís Gomes, em relação da própria dinâmica e estrutura de poder do próprio Médio Oriente e quem é que vai, no fundo, fazer a gestão, ou qual vai ser o poder que vai ser o garante de uma nova ordem, mas, por outro lado, temos que também reconhecer que esta desigualdade económica não foi endereçada no Irão, ou seja, o Irão também tem um problema de déficit económico e social, da sua própria textura, do seu povo, e os Estados Unidos, por seu lado, também está a alimentar os ingredientes que podem tender a uma revolução, uma queda de uma Bastilha. Portanto, no fundo, o Trump baralhou as mesmas cartas, mas mantém a mesma estrutura de poder com as mesmas consequências. E Luís Gomes, que mensagem pretende Emmanuel Macron enviar à Rússia e também aos aliados europeus com este desfile? Claro, há aqui muitas mensagens implícitas neste desfile. Sobretudo, o Dia da Bastilha deixou, efetivamente, de ser apenas uma celebração da Revolução Francesa, mas acabou por ser a demonstração de poder e um aviso também ao mundo em várias dimensões e em vários temas. Em primeiro lugar, hoje foi o palco onde se disputou a futura liderança política da Europa, em que esta foi a última celebração da Bastilha dos mandatos de Emmanuel Macron, e portanto eu quis dizer, eu vou ser o novo líder da Europa e comigo a Europa terá uma política mais firme, sobretudo de defesa deste continente, deste território, destes países, e é claramente um aviso a Putin, mas também a Donald Trump, a dizer que a Europa, ao contrário do que sucedeu na guerra do Irão, dos Estados Unidos contra o Irão, vai fazer parte manifestamente da equação, mas também, curiosamente, também houve uma questão interna, que enquanto Macron desfilava como presidente pela última vez, Marine Le Pen começava simbolicamente também a caminhar para o Elyseu, em que se tornou-se viável a possibilidade dela ser a candidata e, segundo as sondagens, com possibilidades de ganhar as próximas eleições presidenciais de 2027. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E pronto, basicamente é isto. O Dia da Bastilha acabou por ser, se foi celebrou-se o passado de França, é certo, mas também ditou-se o futuro político do país e do continente europeu. Muito bem. Luís Gomes, John Wolfe, quer dizer mais alguma coisa? Só queria acrescentar algo que vem ao encontro desta ideia também de intervenção maximalista da França em relação à Europa, que tem a ver com duas coisas também. Macron licencia à Ucrânia o fabrico de interceptores Aster e mísseis de cruzeiros Scalp, mais 16 caças Rafale só operacionais em 2028 e 2029, que de certa forma vão ao encontro, uma resposta direta à promessa que os americanos fizeram dos Patriot, a licenciamento de produção do Patriot. Portanto, isto também eles formalizaram em Paris uma coligação para a produção de um sistema antibalístico alternativo aos Patriot. Portanto, isto também joga, para além do simbolismo da própria evocação, da celebração, há aqui um lado material e bélico. Para Donald Trump. John Wolfe, Luís Gomes, obrigado aos dois e uma boa noite.